Olá, amigos! Quero falar com vocês aqui neste canal sobre a reação e as motivações que levam uma pessoa a viver debaixo do jugo da religiosidade e da mentira dos falsos profetas. Por que estamos falando isso? Porque se você olhar na Santa Escritura Sagrada, na Bíblia, Deus não vende milagre. Deus não negocia milagres. E é isso que mais os falsos profetas foca. Eles utiliza o Velho Testamento, trazendo para os dias de hoje, quando na verdade, hoje quem está valendo é a nova aliança do sangue de Jesus. Então, esse canal, este vídeo que você está ouvindo, assistindo, é justamente para demistificar essas mentiras enganosas que levam as pessoas a ficarem presas no jugo da religiosidade, da mentira. Por quê? Porque elas estão sendo enganadas, elas estão sendo ludibriadas. Por isso que eu estou aqui para dizer para você, salte fora de tudo que for engano. A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse, povo meu, sai do meio dela, sai do meio da Babilônia, do engano, da mentira. E hoje nós estamos vendo que muitas pessoas abrem um templo em nome de igreja, porque a igreja não é um templo. A igreja somos eu e você que crê e obedece a palavra de Deus, que crê no nome de Jesus. Paulo disse que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Deus não está lá no templo, onde as pessoas dizem que Deus está ali. Não, Deus está lá se as pessoas estiverem lá unidas no nome dele. Depois que as pessoas saem do templo, o templo fica vazio, ali não fica Deus, ali fica cadeira, caixa de som, mesa de som, enfim, ar-condicionado, menos Deus. Então, o que é que a Bíblia diz? Sai do meio dela, povo meu. Do meio de onde? Da Babilônia do engano, da mentira. Qual é a Babilônia do engano? Hoje, para você receber um milagre, assim diz os falsos profetas, para você receber um milagre, você tem que pagar, você tem que fazer um voto, você tem que fazer um sacrifício. É mentira. É mentira dos falsos profetas. Porque o sacrifício maior, quem já fez na cruz do Calvário foi o Senhor Jesus. A Bíblia diz que Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Deus disse para Samuel, Deus vela mais, Deus tem prazer em obedecer do que em sacrificar. E tem muita gente sacrificando a casa, o carro, o salário, o dinheiro, 10%, um voto e não está recebendo nada. Sabe por quê? Porque quem falou foi o falso profeta, não foi Deus. Quando Deus fala, ele cumpre. Quando Deus fala, ele se responsabiliza. Ora, a palavra de Deus diz, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Mas muita gente está sendo enganada, muita gente está sendo ludibriada, muita gente está sendo passada para trás, se frustrando com Deus, quando na verdade Deus não tem nada a ver com essa frustração, porque não foi Deus que prometeu, não foi Deus que falou. Quem prometeu foi o falso profeta. Quem falou foi o falso profeta. E quem é o falso profeta? É todo aquele que nega o evangelho completo, o evangelho genuíno do Senhor Jesus. E qual é o evangelho genuíno? Aquele que crê, verá a glória de Deus. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que obedece à palavra de Deus será abençoado. O falso profeta não prega o Novo Testamento. O falso profeta, ele não prega o Senhor Jesus. Ele não prega os mandamentos de Cristo. Qual é o mandamento de Jesus? Qual é o maior mandamento de Jesus? Amar a Deus acima de tudo e o teu próximo, o nosso próximo, a pessoa que está próxima de você, como a você mesmo. Esse é o mandamento que resume tudo. Mas os falsos profetas se utilizam da velha aliança, do Velho Testamento, dos sacrifícios que era feito para aquela época, para aquele povo, para aquela cultura, para aquele tempo e não hoje. Hoje você não precisa fazer sacrifício nenhum, você só tem que obedecer a palavra do Senhor Jesus. Você só tem que obedecer o que o Espírito Santo fala no seu coração pela leitura da palavra. Quando você passa a ler a Bíblia, você passa a descobrir as verdades que os falsos profetas escondem de você.
Então leia a Bíblia, analise o Novo Testamento, leia de Mateus, Apocalipse, busca as cartas de Paulo dirigidas à igreja, naqueles pontos que ele fala a respeito dos tempos que viria, de homens amantes de si mesmo, que não sofrerão a sã doutrina e que por amor a si mesmo e ao dinheiro se tornaria apostato da fé, ou seja, fracassaria na fé e enganaria o povo em nome de Deus, enganaria o povo para enriquecer ilicitamente. Então você tem que descobrir, você tem que olhar para a palavra de Deus. Você quer saber que Jesus disse que a árvore, ela não se conhece, não é pela folhagem, não é pela aparência, não é pela a nobreza, não é pelo falar. Jesus disse que a árvore se conhece pelo fruto. E é fácil você descobrir os frutos podres de um falso profeta. O falso profeta, tudo que ele vai fazer está baseado no dinheiro, está baseado em pagar, está baseado em sacrificar, quando na verdade o evangelho do Senhor Jesus não requer sacrifício nenhum, só requer que você negue a si mesmo, toma a sua cruz, a missão que Deus te deu e siga o Senhor Jesus. Os falsos profetas não querem que você descubra a verdade simples, descomplicada do evangelho do Senhor Jesus. Então passe a entender que o evangelho é as boas notícias. Jesus quer sua cura, Jesus quer a libertação da sua família, Jesus quer a salvação de todos os pecadores, mas os falsos profetas, eles determinam quem vai ser salvo e quem não vai. Os falsos profetas dizem, ó, fulano não adianta porque já está perdido, já está no inferno. Não, ninguém na terra tem o poder de determinar quem entra e quem não entra no reino do céu. Só quem determina isso é a própria pessoa, se ela aceita o sacrifício de Cristo ou rejeita. É ela quem vai determinar onde está na eternidade. Então, este vídeo, esse trabalho que nós estamos iniciando é para desmascarar os falsos profetas, que tudo que eles fazem está baseado no dinheiro. Deus não vende bênção, Deus não vende milagre. Mostre na Bíblia, no Novo Testamento, ali de Atos dos Apóstolos, aliás, de Mateus, Apocalipse, aonde Jesus ou os apóstolos condicionaram uma cura, um milagre a um dinheiro, ao sacrifício, a um voto, a uma penitência. Não, não existe isso. Mas os falsos profetas, para enriquecer, para viver no luxo, andar de avião, morar nos condomínios de luxo, andar de carro importado, dar faculdade para os filhos, as mulheres deles andarem com bolsa de grife, vestido caríssimo, roupas caríssimas, eles têm que ter um modo de tirar essa riqueza, esse dinheiro do povo ilicitamente, indignamente. Eles tiram mentindo, enganando que você tem que fazer um sacrifício para Deus te abençoar. Isso é mentira. A única coisa que Deus quer, o Espírito Santo quer de você, é que você abastenha da prostituição, dos ídolos, da carne sufocada, ou seja, não comer o sangue do animal e obedecer à palavra de Deus. Mas os falsos profetas não falam isso. Eles nunca vão dizer isso, porque essa é a roça deles. Então, conheça a verdade. Jesus disse, o Espírito Santo falou através de Paulo, lá em Romanos 8, 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos te libertará. Tem muitas pessoas dentro de um templo religioso, dentro de um templo que se diz evangélico, mas ela está escrava, presa da mentira dos falsos profetas, da mentira dos homens golosos, ou lobos vestidos com pele de ovelha. Então, abra seus olhos, não é tempo de você perder tempo. Tempo é precioso, o tempo está abreviado, o tempo passa rápido, a vida passa rápido, e você vai estar dentro de um templo, perdendo tempo, sendo enganada, sendo ensinado ensinamento herético, ensinamento de heresia, de falsos profetas. Busque no Senhor Jesus. Abra sua Bíblia a partir do livro de Mateus. Peça o Espírito Santo e ele vai te ensinar, ele vai te revelar as verdades do céu. E você não precisa comer da mão de ninguém. Você precisa comer, beber, se alimentar da palavra de Deus, que é luz para o teu caminho. A palavra de Deus é água viva, ela é luz, ela é espírito e ela é saúde para o teu corpo. Então, meu caro, meu amigo, abra os seus olhos. Desprenda-se das coisas velhas.
deixando as coisas para trás e avançando para as que estão adiante pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, pare de ser enganado. Busque na fonte verdadeira, que é a fonte, a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele é o teu professor, ele é o teu pregador. Então fuja, sai do meio dela, é o que diz Apocalipse. Povo meu, sai do meio dela. De quê? Do meio da falsa doutrina, do falso profeta, das falsas pregação, dos falsos ensinamentos. Falsos ensinamentos esses que tudo que eles pregam, tudo que eles ensinam está baseado em você pagar. Deus não vem de bênção, Deus não vem de milagre, Deus não vem de salvação. O sacrifício já foi pago lá na cruz pelo sangue justo do Senhor Jesus. Lá no livro de 2 Pedro ele diz, não foste comprado com sangue de touro nem de bode, mas com precioso sangue do Cordeiro do Senhor Jesus. Então, liberte-se das falsas doutrinas, dos falsos ensinamentos, dos hereges, dos falsos profetas e vá para a fonte verdadeira, a palavra de Deus. O Espírito Santo, se você pedir, ele vai te orientar e te ensinar. Até porque Jesus disse em João 15, não vos deixarei órfãos, irei para o Pai, mas enviarei o Espírito Santo e ele vos ensinará todas as coisas. Busque, ore, peça ao Espírito Santo. Ele vai te ensinar e você vai aprender e você vai ser livre, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Cristo nos libertou, mas os falsos profetas escravizam com mentira, com engano, com falso ensinamento, fazendo você ser presa e escravo de doutrinas errôneas, de falsos ensinamentos, de que você tem que pagar, você tem que fazer sacrifício para receber algumas benéficas de Deus. É mentira. Jesus já pagou o preço. Tudo está de graça. Tudo é de graça. Tudo está disponível para aqueles que creem em Cristo Jesus. Que Deus abençoe. E minha palavra, meu sincero voto é que você busque na fonte, no Espírito Santo, e ele vai te ensinar a verdade e você vai fugir, você vai sair fora dos falsos profetas, dos falsos ensinamentos. Que Deus te abençoe em Cristo. Pegue essa mensagem, compartilhe para o máximo de pessoas e que Deus seja louvado e glorificado no crescimento e na graça e no conhecimento da sua vida. Que Deus abençoe em Cristo.